Gente, o conselheiro especial do presidente dos Estados Unidos acaba de soltar uma publicação aí referente ao processo do presidente Bolsonaro a semana que vem. O advogado Martin De Luca também, né? E eles estão preparados para realmente fazer a coisa esquentar aqui no Brasil. Já saíram informações aí que eles vão acompanhar todo o processo com Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, e vai soltando magnífica a partir do momento que eles forem fazendo as maldades. E vejam como são as coisas. Polícia a civil, não a federal. A civil. A federal não está nem aí para o presidente Bolsonaro, né? Mas a Polícia Civil do Rio de Janeiro pegou os criminosos que entraram na casa, né, dos pais e avós do Eduardo Bolsonaro, do Carlos, do Flávio. Rapaz, imagina a delação desses caras. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, olha, tudo no sabadão, hein? Solta o dedinho aí no like, maceta o dedinho no like, nós vamos trazer todas essas informações do que está acontecendo nesse instante a partir de agora. Gente, eu fiquei meses, meus amigos, estudando, me preparando, me aprofundando para poder trazer esse produto novo aqui para vocês. Eu fiquei alguns meses que eu estou sem passar novas formas de você poder trabalhar com as redes, que era justamente por isso. Lançamos um aplicativo novo para você trabalhar, para você conseguir fazer uma renda satisfatória. Tem muitas pessoas ganhando de 200 a 400 reais, tem outras ganhando até mais, né? Dependendo do conhecimento que elas já tinham aí com a internet, com as redes sociais. A gente sabe que se depender desse desgoverno aí, né, a situação vai ficar cada vez pior e a gente tem que procurar caminhos para a gente conseguir vencer. Eu fico muito feliz com os depoimentos que eu recebo aqui, né, nas redes sociais, através das pessoas comunicando com a gente, que elas conseguiram chegar lá. Eu quero que você veja o progresso dessa nossa amiga. Olha que bacana, meus amigos. Foi lá, batalhou e conseguiu vencer. Vejam. E até um mês atrás eu trabalhava como CLT numa farmácia do outro lado da cidade, antes de eu começar a trabalhar com esse aplicativo. Esse daqui. Olha, gente, eu queria mostrar para vocês o meu resultado em 7 dias de trabalho. Vejam. Antes, eu precisava pegar o ônibus, eu chegava na minha casa à noite, cansada. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, mas hoje tudo isso mudou. Hoje, olha, eu faço esse resultado que eu mostrei para vocês, gente. R$3.600 usando apenas o meu celular. É realmente fantástico, uma ótima oportunidade para você também conseguir esse progresso. Se a nossa amiga que acompanha nosso canal aqui há anos conseguiu, por que você não vai conseguir também, né, meus amigos? O sol nasceu para todos. Link aqui logo abaixo, não perca essa grande oportunidade, é rápido e você consegue fazer progresso ainda hoje, tá bom? A revista Oeste vem fazendo um trabalho incrível, né? Incrível. Soltou agora, pouco, né? Novos documentos da Vaza Toga revelam como o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes forjou relatórios, censurou veículos de imprensa, bloqueou plataformas digitais e preparou o terreno para condenar o presidente Bolsonaro. O pessoal fez uma reportagem realmente, né, que desmascara tudo. Olha só, o ministro coloca, olha o tom, né? Lavrent Beria, o sinistro chefe da polícia política de Joseph Stalin, aquele ex-ditador, né, da Rússia, deixou para a posteridade uma frase que resume os regimes totalitários: mostre-me o homem e lhe direi o crime. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no Brasil, né? Na União Soviética, a justiça era um mero instrumento da ditadura. Tribunais funcionavam como palcos de condenação previamente decididas. Primeiro elogia-se o inimigo, depois fabrica-se o delito. As comissões extrajudiciais, conhecidas como troicas, decidam em minutos o destino de milhares de pessoas. Basicamente o que aconteceu aqui no Brasil. Só que eles não previam, né, meus amigos, que os acontecimentos, né, as barbaridades que eles fizeram, fosse ter aí, né, novos caminhos diante de tanta maldade. Quando começou tudo isso, eles não imaginavam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seria eleito novamente nos Estados Unidos. E foi. O Glenn Greenwald pontuou aqui, ó, a maioria dos senadores brasileiros agora é a favor do impeachment do juiz autoritário e sancionado Alexandre de Moraes.
faz questão de destacar, hein? Autoritário e sancionado. Uma nova pesquisa mostra que brasileiros também são a favor do impeachment de Moraes. Isso aí foi revelado pelo nem o Quaest conseguiu esconder. A porcentagem deve ser muito maior. Seja como for, você veja as sanções dos Estados Unidos. A tirania de Moraes é amplamente reconhecida no país. E falando em tirania, vejam só, né? O Jason Miller, né, acabou repercutindo diversas publicações aqui. O Eduardo Bolsonaro postou, né, essa barbaridade que aconteceu, né, do Mota sendo, todo mundo está vendo, sendo extremamente pressionado, né, devido à anistia, a questão aí que eles iriam votar essa semana, né, de decisões que não mais caberia aos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos parlamentares, iria para a Justiça Comum. Olha a barbaridade, se isso aqui não interferir no Congresso, a gente não sabe mais. E tudo isso bem na semana de julgamento do presidente Bolsonaro. Essa reunião de quarta-feira que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara foi muito tensa. Sadi, você sabe bem, apurou sobre essa reunião, vários momentos ali constrangedores. Inclusive, houve um momento em que o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o Hugo Mota e questionou que texto é esse que vocês estão querendo votar. Colocou o Hugo Mota contra a parede e depois o Hugo Mota se queixou com deputados de que estavam vazando esses textos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o caldo entornou de verdade. E a gente sabe quem é que vaza isso aí tudo lá pro Alexandre de Moraes, né? Ele tem vários espiões em todos os lugares. Não saiu informação agora, lá na Jovem Pan, na época do processo eleitoral, sujeito lá que tanto defendia ele, vazava toda a reunião de pauta, né, do que seria discutido nos programas, chegava tudo lá no gabinete do Alexandre de Moraes. Rapaz do céu. E eles tentam nos convencer que isso aqui é normal. Só que o mundo já percebeu, né, meus amigos, as barbaridades que aqui está acontecendo. Publicação do Jason Miller hoje, tá? O New York Times repercutindo a barbaridade que está acontecendo aqui. Para vocês terem uma ideia, o New York Times é a Folha de São Paulo lá dos Estados Unidos, extremamente esquerdista. Ele postou isso aqui no começo da manhã. Até mesmo o New York Times está denunciando a perigosa militarização da guerra jurídica de Alexandre de Moraes e do STF. Abre aspas. Juiz Moraes ordenou batidas policiais, censurou contas online, bloqueou redes sociais e, em alguns casos, prendeu até pessoas sem julgamento. Saiu prendendo. Isso que o Moraes faz. A imprensa americana, repercutindo tudo isso antes do julgamento do presidente Bolsonaro, olha, o negócio está feio. Aí ele ainda publicou aqui nas redes deles, né? Colocou essa publicação e não colocou. Será que essa é uma reviravolta perigosa e autoritária para o mais alto tribunal do Brasil? Como o tribunal reagiu? Com várias falhas, com uma série de erros. Ele coloca aqui, né, o entendimento do tal do Walter Mairovich, que foi desembargador aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. E detesta o presidente Bolsonaro, né? Essa turma aí a gente sabe muito bem, mas nem esses personagens estão escondendo. No final do ano passado, algumas autoridades, juristas e constitucionalistas brasileiros estavam levantando preocupações que o STF e Moraes não tinha responsabilidade e se recusou a abrir mão dos seus poderes expandidos. Como Jair Bolsonaro pode obter um julgamento justo diante de tudo isso, né? Olha que ele pontua, 3 dos 5 ministros da Suprema Corte que estão supervisionando o seu julgamento e vão votar pela condenação, inclui Moraes, né? O ministro da Justiça de Lula, o Flávio Dino, e o terceiro, o ex-advogado pessoal de Lula. Mas o que é interessante aqui nesse texto? Igual os brasileiros acordaram e despertaram para ver as situações mais absurdas que acontecem aqui no Brasil, já lá nos Estados Unidos, assessor, conselheiro do presidente Trump, já sabe de cor e salteado quem são esses ministros da Suprema Corte no Brasil. Já estão famosos no mundo inteiro, não por uma questão positiva, extremamente negativa. Eu costumo dizer, meus amigos, olha, quem bate, esquece rapidinho, mas quem apanha, jamais. O Jason Miller
foi parado, praticamente preso na Polícia Federal quando ele esteve aqui em 2021 no CEPAC que teve aqui no Brasil. E hoje ele é uma figura extremamente importante, né, dentro, né, do gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E vai acontecer. Olha o áudio, vou colocar aqui, escuta o áudio aqui do analista da CNN que vai ter novas sanções essa semana. É semana derradeira, hein? Esse julgamento do Bolsonaro deve atrapalhar ou piorar as condições de negociação nossas? Sem dúvida contamina, né? Tanto na questão comercial e como também na questão das sanções eventuais que podem ser adotadas, né? Existe todo um plano de adoção de retirada de sanções de retirada de vistos de autoridades brasileiras e também de aplicação da lei Magnitsky, de congelamento de ativos e tal, como uma válvula que vai sendo aberta ou, no caso, vai sendo fechada, né? Uma pressão que vai aumentando à medida em que o governo e o STF vão agindo. Mas cabe ao governo brasileiro procurar trazer de volta Ou seja, a partir do momento... Gente, imagina uma situação, tipo um reality. Ali está o TV, né, que eles vão acompanhar lá, o julgamento direto da Casa Branca. Né? A partir do momento que eles forem fazendo maldade com o presidente Bolsonaro, vão tomando sanções. Você acha que os Estados Unidos iam entrar numa situação como essa, se realmente a coisa não fosse tão absurda? Os Estados Unidos jamais, meus amigos, iam entrar numa situação dessa, porque eles estão observando. E a ideia do Trump hoje é acabar com as ditaduras na América Latina. Nicarágua, Cuba, Venezuela, Colômbia e o Brasil. O Brasil no mesmo moldes, né, da Venezuela, isso fica cada dia mais evidente. O Jason Miller, né, a gente está falando aí nessas questões, que eles estão a par de tudo referente a um dos principais problemas no Brasil hoje, que é a nossa justiça, né? Para alguns, absolutamente nenhuma injustiça, né? A Ana Paula trouxe, a Suprema Corte do Brasil tem uma polícia secreta e pode acusá-lo de qualquer crime, ninguém está impune, né? Então julgá-lo, condená-lo, prendê-lo e jogar a chave fora. Para quem você vai apelar? Não há mais ninguém acima deles. Essa foi a frase, né, o texto aqui do Jason Miller em plena TV americana. Tell me about, I got a few other questions. What's going on with BRICS? What's going on O que with está Brazil? acontecendo com os BRICS? O que está acontecendo com o Brasil? Sim, o Brasil, isso para mim é muito sentimental. Very passionate for me. I'm someone who's close with Ele the fala family aqui, of eu sou muito próximo da família do presidente Bolsonaro e particularmente de Eduardo Bolsonaro. Então o que aconteceu no Brasil, isso é tão único e diferente de outras áreas do mundo. Você tem uma Suprema Corte lá, mas não pense em Justice Roberts ou Sônia Sotomayor. Pense que o Brasil, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, primeiramente tem sua própria força de investigação. Eles têm uma polícia secreta e mesmo assim pode acusar pessoas. O Supremo Tribunal, não uma versão de um Dodge ou promotor, ele está comparando com os Estados Unidos. Lá, o Supremo pode acusá-lo de um crime, julgá-lo de um crime que se considerá-lo culpado de algo e depois trancá-lo e jogar a chave fora. Então, Dr. Dream, a quem apelar? Eles são o STF. Não há como apelar para nenhum lugar. Eu ouvi falar que tivemos, né, exemplos disso na história. Estão falando em Inquisição Espanhola, o jornalista americano. O Jason concorda. Embora eu ache que a Inquisição Espanhola foi provavelmente, em alguns casos, um pouco mais justa, ainda diz que a Inquisição Espanhola foi mais justa do que o próprio STF, porque no STF eles estão fazendo coisas bem sujas no Brasil. Era um corpo, olha aqui, era um corpo muito racional, as pessoas não sabem, né? Eles não era
eles falam rápido, né? Eles tentaram ser racionais e tal, mas de qualquer forma, em 2021, visitei o Brasil a convite do presidente Bolsonaro, do seu filho Eduardo, que é um deputado federal e membro do CEPAC Brasil, e agora exatamente o mesmo juiz da Suprema Corte que está acusando o presidente Bolsonaro com algo que o colocaria na prisão nos próximos 35 anos, eles viraram completamente o Brasil de cabeça para baixo. Então, o que o presidente Trump está tentando fazer é dizer, se você vai executar essas atividades antidemocráticas, através de algo absurdo e completamente falso, e ir atrás do presidente Bolsonaro, esse mesmo juiz expulsou a Truth Social do Brasil e listou aqui todas as atrocidades de Alexandre de Moraes contra a família do presidente. E hoje, olha só, vem à tona esses elementos criminosos que fizeram a família do presidente Bolsonaro de refém. A Polícia Civil, ainda o Flávio coloca, ó, diferentemente do Grupo Especial de Lula, da Polícia Federal, a Polícia do Rio de Janeiro vai atrás de bandido de verdade. E pegaram os caras. Imagina a hora que esses caras abrirem o bico, quem contratou eles para fazerem esse absurdo, levarem celulares. Repete teu nome para mim, Marcelo. Agora são bonzinhos, né? Marcelo Corrêa Tobias, é isso? Você é preso de São Paulo, é isso? Tá devendo cadeia lá, não? Quanto você tá devendo? A famosa saidinha, semiaberto, por isso que o cara praticou o crime. Devendo há 2 anos? Você saiu de semiaberto e não voltou, é isso? Absurdo, gente. Olha o outro. Repete teu nome pra mim. Da Silva. Quantos anos? 19. Pegaram os laranjas, né? Pra fazer esse absurdo. Agora a polícia pegou os caras. O que será que eles vão falar na delegacia? A gente vai saber aí mais cedo ou mais tarde. Porque não é a PF que está investigando isso. É a Polícia Civil do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, que é amigo do presidente Bolsonaro. Tá? Olha só quanta coisa acontecendo. Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Ajuda bastante no engajamento aqui. E vem fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal. Estou de volta daqui a pouco com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.